Estamos iniciando a aula de grafología del día 1 de junio y aprofundando los temas que desenvolvimos en las aulas anteriores, onde falamos basicamente que a mente tem uma capacidade de estabelecer uma série de combinações sobre diversos processos. Um tempinho aqui. Principalmente a criação de pensamentos. Es decir, nós já falamos sobre a trinidade da mente em si não pode ser. E sabemos que essas três forças, combinadas em diversas intensidades de definição, nos dão uma possibilidade de 27 combinações possíveis. Isso já foi mais esclarecido nas aulas anteriores. Pero essas 27 combinações possíveis unidas a 7 arquétipos, que serían los que forman el proceso creativo de la mente, nos da una serie de 189 posibles combinaciones. O que es una enormidad de ideas en su intensidad, en su formato. Entonces, cuando... Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Es decir, me lembro que muchos años atrás, cuando comenzaron los computadores, eu tinha um professor de matemáticas que ele sempre me dizia, isso quando eu estava nas aulas de liceu, decía que nós tínhamos que encontrar sempre pelo menos 3 formas de resolver um problema matemático, nunca uma só, sempre 3. Bom, passaram os anos e eu fui vendo que esse sistema se adaptava muito bem à minha forma de agir, é decir, eu tinha que fazer um móvel, bom, vendia antiguidades, tinha que ver fórmulas de preparar essa antiguidade de tal maneira que fosse mais vendível, ficasse melhor. Então a mente ia criando ideias, e eu acho que o método criativo existe muito no lado psicótico, pero si uno coloca un neurótico en el proceso creativo de exigirle ideas diferentes, ele vai trabalhar e vai multiplicar sua mente, e muitas vezes a exigência de uma multiplicidade de ideias tira o neurótico de seu isolamento, porque a tendência do neurótico é se fechar em uma ideia única, em la qual ele se sente mais seguro, então ele não consegue fazer as coisas de uma maneira que não seja o método que ele tem e a fórmula que ele tem. Então, trabalhando com neuróticos e psicóticos, eu veia que o método da trinidade, de criar ideias múltiplas, dava resultados notáveis para o relacionamento das pessoas e sua própria evolução. Claro, eu no tempo fui estudando Egito, fui tentando entender o pensamento e a mente egípcia que levou a essa grandeza civilizatória, porque não podemos dizer que Egito era um país comum e seus cidadãos ou seus dirigentes eram pessoas comuns. Era algo absolutamente diferenciado e nunca me convenci do contrário, por mais que muitos egiptólogos nos tentam convencer, até hoje, de que o processo egípcio, da civilização egípcia, é algo absolutamente normal. Então, parte de minha ideia era que os egípcios pensavam diferente. A forma das construções, a forma tridimensional de seus movimentos, sua arquitetura e sua arte, era uma perfeição incrível, porque quem trabalha com arte, como eu trabalhei com peças, uno sabe que para poder fazer uma peça, uma escultura e definir as dimensões e as proporções, dentro da mente, pegando um objeto, entalhando uma madeira, pegando uma pedra, trabalhando com barro, é uma coisa que a mente vai produzindo a imagem. Não é algo que um computador você programa e ele vai entalhando. Então, a mente humana tem uma capacidade fantástica quando conseguimos ver um objeto em suas 3 dimensões, dentro da mente estamos fazendo a peça e estamos vendo todas as partes.
no es todo el mundo que consigue percibir eso en un objeto amorfo y de repente transformarlo en una pieza de arte. Entonces, fui estudiando más y aprofundando la cuestión de los mitos egipcios. Fui viendo otras cosas que me fueron abriendo nuevas percepciones a cómo la mente humana funciona y cuáles son sus verdaderos problemas. Es decir, aquilo que genera conflictos y las personas no tienen conciencia de sus propios conflictos porque no perciben su origen real. Y la psicología nos coloca presos, como ustedes saben, a una condición única, ¿no? Es instinto, emoción, ni falemos porque la emoción en la psicología no se fala. No existe un libro que trate problemas emocionales, tratan las consecuencias de los problemas emocionales, pero no el problema emocional. La consecuencia del problema emocional, delirio, neurosis, depresión, bueno, infinidad de crisis que surgen encima de una crisis que normalmente es emocional y afectiva. Entonces, eu não tive mais remédio que ir procurando mais informação sobre o processo da mente, o que dá ao homem a capacidade de crescer e evoluir, tanto pessoalmente como dentro de um processo civilizatório, assim como de suas crises pessoais. É decir, lástima que a psicologia dá uma explicação muito simples, mas em realidade, trabalhando com o Sene, uno empieza a ver a diversidad de conflictos que llegan al individuo y cómo él vive constantemente lidando con ellos y la incapacidad que el individuo tiene de resolver su propio juego. Es un juego de vida. El Senet es un juego de vida donde uno percibe cómo el jugador está lidando con su problemática y a veces está enormemente limitado porque no se da cuenta de los recursos que le tiene y de las ausencias que se geram a ele não trabalhar seus recursos. Então, voltando a isso, pero entrando por outros lados, vamos entrar por outros lados a perceber o que seria o processo criativo da mente. Aonde podemos encontrar isso? Nos mitos primitivos. Qual é o mito que todo mundo conhece? O mito da criação, do Gênesis. Que en hebreo se dice Bereshit. El Bereshit sería el comienzo, el Génesis. Que en hebreo no dice, en principio creó Dios el cielo y la tierra. Dice así, Bereshit bara Elohim, eta shamaim, eta eretz. Então, quando nós vemos em hebreu, é interessante porque as traduções do hebreu para o português e para outras línguas está absolutamente errada. Temos que ter em conta que em hebreu, dentro do judaísmo, digamos assim, é proibido pronunciar os nomes de Deus que estão na Bíblia. Então, cada vez que aparece um nome de Deus, que não é um, são vários nomes de Deus que aparecem no Gênesis, e nos 4 livros de Moisés, nos 5 livros de Moisés, então temos esse conflito fundamental com o que se traduz, digamos assim. E aí, es que entramos en una de las partes en las cuales vemos la censura que existe en relación a las verdaderas informaciones. Porque lo que dice originalmente, en principio, crearon los dioses, los cielos y las tierras. Es decir, los cielos y la tierra como elemento. ¿De dónde nos tiramos eso? Es muy simple. La partícula im, Elohim, Shamaim, en hebreo, im representa un plural. Es como la letra S no final de las palabras, ¿no? Muito, muitos. Lugar, lugares. Entonces, esa partícula define un plural y cantidad. Entonces, está bien claro y no cabe duda alguna que en el inicio
A criação foi feita pelos deuses. Depois uno vai ver, bom, deuses, que deuses? Aí nós temos, no processo da criação, 7 dias. Esses 7 dias, nós podemos ver isso no Talmud, correspondem a 7 deuses. 7 deuses. 7 dias. Aonde nós vemos a correlação disso? El propio mundo griego nos coloca a relación, el griego y después el romano. Cada día, el día del sol, el día del sol de Amon-Ra, el domingo, el día lunes, el día da lua, el día martes, eso está en castellano, ¿no? Porque en portugués me botaron segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sábado y domingo. Mas en castellano está claro porque se mantiene ainda la misma relación que existía en la antigüedad. Martes, Marte, Mercurio, que es terça-feira, quarta sería Mercurio, perdón, que es quarta-feira, martes, terça-feira, el día de Marte, cuarta de Mercurio, quinta de Júpiter, sexta de Venus, sábado de Saturno y domingo de Sol. Entonces el proceso creativo estaba asociado a 7 deuses. Entonces, si estamos hablando de la creación, sí, pero ¿la creación de qué? Do mundo, do hombre, o de todo el proceso civilizatorio, porque cuando Caín mata a Abel y sai pelo mundo, ya existía una civilización mismo. Caín preguntaba, y si yo salgo por ahí, ¿alguien va a me matar? Es decir, si no existía ninguém, entonces, Caín no preguntaría a Deus, pô, se eu saio por aí, alguém vai me pegar e vai me matar. Então, é um fato evidente que o processo criativo não está falando só sobre duas ou três pessoas. Está falando sobre um processo da humanidade, em qual, quando Caín mata Abel e é, digamos assim, punido por Deus, já existia muita gente sobre a terra. Então, Deus marca Caín para que ninguém o mate. Es decir, es prohibido matar a ele para que ele carregue sempre sua culpa e seu pecado, entre aspas, que foi matar seu próprio irmão. Mas aí, fíjense que esse mito é muito bem interessante porque é um mito bíblico muito claro no processo no qual vemos a grande rixa entre um irmão e outro, mas não percebemos muito bem o que isso representa no processo histórico. Se vocês leen a Bíblia e não estudam suas histórias no Talmud, não vão entender por que um matou o outro. O Talmud, que é um compêndio, digamos, que faz um esclarecimento sobre a Bíblia e um aprofundamento e um comentário bíblico, nos conta que Caín era um caçador e Abel era um agricultor. Então, de repente, o que viu Caín? Que Abel recolhia o trigo, recolhia as coisas que ele plantava e fazia ofrendas ao Senhor. E nós sabemos que as ofrendas, quando se fazem ofrendas, era um porcentagem da colheita que se deixava para as outras pessoas, repartir para os outros, era a forma, a ofrenda era repartir para os outros. Ainda hoje, a ofrenda não deixa de ser isso. Fíjense que se vocês vão a Porto Alegre, perto do gasômetro, que é um lugar que tem lá à beira da lagoa, lá tem muitas ofrendas. E quem pega essas ofrendas não são os orixás, são as pessoas pobres e famintas, que pegam uma galinha, um galo, milho, bebida. Quando quer acordar, tem alguém que limpa isso e são os pobres. Então, naquela época, sempre se deixava um porcentagem da colheita para as pessoas que não podiam trabalhar, os velhinhos, etc. Aí, Caín vê que Deus aceita a ofrenda do irmão e não a dele. Bom, ele como não fazia ofrenda, não? Então, Deus aceitava Abel e não aceitava ele. Então, vai e o mata. É decir, se vocês siguen la línea de contexto que eu vou dar a vocês, van a entender aonde nós queremos chegar. Então, me acompanhem. Falamos de que Deus
no es un Deus en el Génesis, son deuses. Son 7 días, son 7 cores, son 7 energías, son 7 notas musicales. Todo un proceso energético ayudó en el proceso creativo de la humanidad. No podemos decir que todo eso aconteció en un mismo instante, más porque está claro en la propia Biblia que a los hijos de Adán y Eva, cuando ellos nacieron, ya existía una humanidad. Entonces, de facto, vemos un proceso evolutivo mucho más amplio y mucho mayor. Esas 7 cores son 7 energías. Entonces, el proceso básico de la creación está asociado a un proceso evolutivo de fuerzas o de energías que para mí se manifestaron en el proceso evolutivo civilizatorio y ainda se manifiestan en la mente humana. Eso que é importante que vocês percebam. Então, si nós vemos el mito de Caín y Abel, vamos a ver en Egipto el mito de Osiris, que es la misma cosa, con algunas variantes. Por ejemplo, Osiris era un grande rey que ensinaba a las personas a agricultura, a arte de la escrita, construir sus casas, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un grande rey, una figura de un rey, Deus. Ahí ven Shet, que era un cazador primitivo, estaba vestido con peles de animales, enfrenta, es decir, no enfrenta, ¿no? Mata al hermano convidándolo para una fiesta que era falsa y la intención realmente era justamente destruir al hermano. No solo mata, claro, ¿no? Escuartilla, ¿sí? En varias partes y esparce a partes, pero todo el territorio de Egipto, inclusive algunas partes del Líbano, también se dice que partes de Osiris fueron a parar al Líbano. En teoría se fala de 14 partes, las cuales fueron encontradas 13, y el penis no fue hallado, que sería el órgano reproductor y un símbolo muy sagrado para la cultura egipcia y griega posterior. Entonces, ¿qué nos vemos? En las dos cosas vemos el mismo proceso. Un proceso en el cual vemos la evolución de la humanidad que parte, que sale de la época da caza, en el cual el hombre era nómade, ia de un lugar a otro, cuando acababa a casa en un lugar, levantaban su acampamento y iban para otro lugar, entonces no tenían lar, no tinha, digamos, asentamiento, un lugar donde ser sedentario, un espacio donde construir un lar, una familia, una casa y ficar en ese lugar. Cuando se consigue, digamos, aprender agricultura, toda la humanidad muda, es decir, Caín y Set son figuras muy clásicas en ese proceso, figuras de mucho poder, que tenían grupos que los seguían en ese proceso de conquistar territorios, ocupar espacios, cazar, destruir, formar ejércitos, matar, y de repente surge un personaje, o irmão, que se le ocurre plantar, no precisa más ter esa lucha por algo de comida, porque la comida es para plantas, hay da terra y ainda resuelve el problema de fome de todo el mundo. Entonces, lo que nos vemos entre Caín y Abel y entre Set y Osiris es un problema enorme de transición de un proceso civilizatorio a otro. El proceso de evolución de la humanidad es un proceso antropológico. Entonces, tenemos el concepto evolutivo en plano antropológico. Tá, tudo bem. Muitas pessoas conhecem o processo evolutivo no plano antropológico. Mas, en realidad, esas etapas nos están mostrando que o homem que saiu da árvore, deixou de comer banana, de repente comenzó a caminar y entonces teve una fuerza primaria que lo llevó a la procura de otros lugares. Después que fue a la procura de otros lugares, encontró con comida, se unió con otras personas, continuó conquistando territorios, después esa fase pasa y se transfiere en el proceso de agricultura, donde se forma la civilización hoy como no la conocemos. Mas teve algo, un pensamiento, una fuerza,
que chegou numa hora determinante e fez modificar o homem, no sentido de deixar de ser um macaco primitivo para ser um homem que sai na procura de algo. Bom, isso é um arquétipo. E é tão forte, que ainda hoje eu estou sentado ao lado do fogo. E eu tenho um prazer enorme de estar sentado ao lado do fogo de madeira. E dirá, bom, estou poluindo a atmosfera. Bom, pero estou realizando um prazer primitivo de aquele homem que existia há 30.000 anos atrás. Sentado ao lado do grande avanço tecnológico do fogo para sobreviver ao inverno. No verão, muitos de vocês vão para a praia. Muita gente vai pescar. Conheço dezenas de pessoas. Vamos pescar, vamos caçar perdiz, vamos caçar isto, vamos fazer outro. É decir, ainda temos dentro de nós aquele arquétipo primitivo da sobrevivência. Se eu anulo isso, estou anulando parte de uma energia de sobrevivência que habita em mim, que também tem a ver com o processo de defesa. Defender meu território, defender meu espaço, defender minha comida, preservar meu território. Então, digamos que a mente tem uma série de arquétipos que foram evoluindo com o tempo, pero eles foram marcantes no processo evolutivo da humanidade e ainda são marcantes em minha mente e na mente de cada um de vocês, sem dúvida alguma. Quantas mulheres hoje não estão plantando, porque fíjense que é algo absolutamente feminino, plantar a semente, mas hoje cuidam das plantas, das orquídeas, cuidam do jardim e falam com as plantas. Então temos um arquétipo que se remonta a milhares de anos atrás, em aquela mulher que está regando uma plantinha, ela está viajando no tempo e revivendo o processo de comunhão com a natureza. O homem que está arrumando o jardim, e regando também no jardim, cuidando das coisas que têm a ver com a terra e com a natureza. Então estamos constantemente nesse processo, só que a la vez, parte de nós habita em um apartamento, edifícios altos, não tem plantas, não tem fogo natural, não tem como pescar, não tem como caçar, e de repente ele está tentando sobreviver, que seria o arquétipo primário, sobreviver. Então, eu diria assim, existem algunos arquetipos que son los temas que nos hemos desenvolvido en la gratología. A sobrevivencia en relación al medio, a casa, viajar, se unir con otros, definir territorios, cultivar, producir, trabalhar, fazer cerâmica, casas, etc., construir. A formação del grupo civilizatório, es decir, da família, da tribo, depois cidades, formar países, misturar as raças, porque a tribo, ela para evoluir, tuvo que misturar razas, es decir, no podían constantemente dentro de un núcleo, familia, tribu, evoluir si no existía una evolución una mistura de razas. Sin la mistura de razas, teríamos problemas genéticos terribles. Entonces, constantemente, o homem foi passando de um ciclo, saiu da família para entrar na tribo, e a tribo, para poder evoluir, se transformar em uma grande cidade, precisava misturar outras pessoas. Então, teve uma série de situações que foram justificando o processo evolutivo da humanidade até onde chegou. Depois que estamos na formação da família, tribo, país, etc., aí surge a necessidade de educação, saúde, cidade, proteção. Depois a lei, depois a religião. Então, tudo isso habita dentro de nós, só que algumas coisas estão comprimidas, reprimidas, negadas, e nós não as desenvolvemos. E ao não desenvolver, nós entramos em contato com os arquétipos. Por que é importante, dirán? Bom, vou dar um exemplo simples. O mistério do fogo, o grande segredo do fogo, era uma arma poderosa em uma época.
tan poderosa que era lo que definía a vida y a morte y a continuidad de una especie. Quien tinha segredo do fogo podia sobreviver, não era uma coisa que todo mundo tinha. E o segredo do fogo foi evoluindo, evoluindo, evoluindo até a bomba atômica. Es decir, el fogo puede servir para dar calor, sí, construir cerámica, fundir metais, hacer cosas maravillosas, pero también sirve para queimar y destruir. La energía atómica sirve para nos dar energía quase limpa, tá? Quase sem custo y quase limpa, mas también sirve para destruir. A capacidad del arquetipo de Set, de Caín, do caçador, que forma un núcleo, o exército, a capacidad de aquele cara que aprendió a hacer una pequeña armadilha, a tirar una piedra, después una lanza, después creó un arco y una flecha, y después creó armas, a capacidad destructiva del arquetipo de Caín, hoy permite que no me aperte un botón y o mundo inteiro possa ser destruído. Já não é caçar um bichinho, nem matar outra pessoa, é destruir países inteiros. E não só países inteiros, senão que é capaz de destruir o mundo inteiro, aquele que começou atirando uma piedrinha. Esse é o arquétipo. Quando a mente é usada em toda a sua potencialidade, dentro de un arquetipo determinante, la mente es capaz de crear y destruir. Fíjense, curar. ¿Podemos curar con una energía atómica? Sí. Estamos tratando cáncer con energía y estamos destruyendo civilizaciones con esa misma energía. El sí, el no y el puede ser. Mas es un arquetipo determinante. Se lembra que existen 7. Quando vocês los desenvolvem dentro de vocês, esse bom, esse processo é um passo que não tem retorno. Não somente de vocês evoluir, todo o processo da humanidade evolui. Então, podemos realmente crescer em um ponto quase infinito, porque a humanidade não vai ficar parada aqui dentro deste planeta. La necesidad de salir, de viajar, de ver el desconocido, de procurar, de tener una curiosidad. Ese gen se creó a partir de un arquetipo. No estoy diciendo que los dioses egipcios se formaron solo en Egipto. Estoy diciendo que los dioses o los arquetipos hacen parte de un proceso evolutivo civilizatorio que puede ter durado centenas de milhares de anos. Então, quando vocês vão ver o templo de Seti, primeiro, uma coisa bem interessante, o templo de Seti em Ábidos. Sabem que detrás do templo de Seti está o templo primitivo de Osíris, que é um mistério absoluto, aquele templo, como foi construído, e a antiguidade do templo, que temos que falar de milhares e milhares de anos. Eu diria que o templo de Osíris pode ter sido construído há mais de 10.000 anos de antiguidade, por las piedras, el corte, a fórmula de como ele foi construído, e por todo o que eu pesquisei no Egito. Mas, o templo de Seti, em Ábidos, que sería el que está frente al templo de Osíris, tem una cosa interesante que es una lista. Cuando vocês van de dentro del templo, van a encontrar una serie de pequeñas salinhas, son unas 16 salas más o menos. Ahí vocês van pasando por esas salas y van a encontrar un corredor que va en dirección al templo de Osíris, entrando por dentro del templo. Es decir, vocês entran aquí, van a ver esas salinhas y después van a direita y después entran a izquierda. Cuando entran a izquierda van en dirección al templo de Osíris, van a ver en las paredes de un lado, que es lo que todo el mundo te muestra, ¿tá? De un lado van a ver toda la genealogía egipcia, es decir, desde el primer faraón Menes hasta el último faraón de esa dinastía. Donde o pai estava mostrando a seu filho, olha, estes são todos os faraós que te precedem. Sim, é o que todo mundo mostra
lo que todos los libros de historia nos falan, mas del otro lado, en la otra pared, ¿qué traz? Los nombres anteriores. Dos reis que fueron deuses. Los reis deuses. Bom. Entonces, tenemos una historia de Egipto que a historia nos comenta que aquella que está escrita de un lado y a otra anterior, no se sabe nada, deuses no existen, entonces no vamos a hablar de eso. Entonces, cuando se fala de deuses en Egipto, nós temos que falar de seres, porque un faraón era un deus para os egípcios, que incorporaban una esencia de Horus, de Ra, de Seti I, fue el que construyó o templo pai de Ramses II. Eso que é interessante. Então, por que se chamava Seti? Porque ele podia incorporar Seti. E foi um grande conquistador e defensor. Então, em termos reais, o que estou dizendo a vocês é que nós temos a capacidade de incorporar todas essas forças que a mente tem. Es decir, incorporar, o que eu quero dizer? Ter contacto com essas forças que estão sendo, às vezes, reprimidas y bloqueadas en un sistema civilizatorio que anula el contacto con ese nivel de conocimiento. En esta sociedad nos dicen lo que tenemos que estudiar, cómo debemos estudiar, cuánto debemos estudiar, a dónde debemos trabajar y cuánto debemos ganar. Es decir, la persona cuando entra en esta sociedad ya tiene un nombre, un número, un carimbo, es decir, bueno, tú vas a estudiar esto, tú vas a hacer tal función, tú vas a trabajar en aquello. El 99,99% de las personas está presa y amarrada a un nivel de conocimiento y a un estilo de vida. Entonces, a mente de ella está presa a eso que se le ensina. Y ahí que está la grande diferencia de lo que eu vejo como problemas. O que eu vejo como problemas? Pessoas que entram em depressão porque não estão conseguindo desenvolver suas capacidades criativas. Pessoas que não conseguem sair de um problema porque não estão usando toda a sua capacidade de defesa. Então, a pessoa está amarrada. Nos tiraram os deuses e nos diziam, tem um Deus único, tá? Esse Deus tu tem que pedir a ele e ele vai resolver todos os problemas. Bom, mas el propio Dios de la creación no era único, eran varios dioses. Toda la creación da mente humana, del proceso civilizatorio, no es uno, son varios. En un enorme proceso evolutivo que no tem como parar. Es lo mismo que falar hoje da internet. No tenemos como parar el proceso de mudanza que a internet está colocando en el mundo. Va a ser un choque en todo. Na política, na economia, em tudo o que nós conhecemos, o processo educativo, da saúde, as informações, pagamentos, contas, todo isso vai mudar. As pessoas vão ter uma nova estrutura de vida em la qual vão precisar que haja um deputado, que haja um senador, é decir, a possibilidade de autogovernar-se está ali na porta, pode demorar 10, 15 ou 20 anos, mas neste telefone nós podemos decidir tudo. Y eso va a dar un choque civilizatorio enorme, porque en realidad lo que estamos haciendo es la unificación de la mente y del pensamiento. Claro que a la vez ese pensamiento fue condicionado. Entonces, no podemos decir que la mente son instintos. Existe una serie de fuerzas que están interligadas. Cuando nos las anulamos, ellas nos torcen o dedinho, porque não querem ser anuladas. Eu não posso anular as forças criativas. O desejo de comer carne, às vezes, pode ser controlado, mas às vezes nós temos que ver também que existe um animal primitivo em mim que quer morder. Existe um animal primitivo em mim que talvez tenha prazer em destruir. Então, eu tenho que entender isso e saber como isso se manifesta em mim para poder ter o controle de sim ou não pode ser. O que é certo e o que é necessário para minha saúde, para superar, para ajudar, servir e conseguir o que eu quero. Então, faz muitos anos atrás, eu lembro que
estaba haciendo meditaciones y me surge aquel personaje que es Ram, y él me fala de un templo de 7 puertas. Pô, eu fiquei com isso na cabeça anos, um templo de 7 portas. Por quando ele me falou, não é falar, tem que entender isso. A comunicação com uma entidade é direta. Então eu vi um templo que tinha 7 portas, 7 entradas. As pessoas entravam por diversas portas, chegavam a um lugar central onde tinha um lago, mais adelante tinha um fogo, um lugar de fogo, braseiros, tá? E as pessoas iam sendo selecionadas. Então, lembro que um dia falei com o mestre Roland sobre um templo de 7 portas. O que tu sabe? Ah, templo de 7 portas. Coisa comum no Egito. Como? E por que 7 portas? 7 portas, os 7 templos, os 7 poderes. 7 Deus. Ah, tá. Agora entendi. É decir, eu venho explicando para vocês que o iniciado egípcio entrava num templo, ficava 3, 4, 5 ou 7 anos no templo de Sekhmet, estudava medicina. Depois ia para o templo de Thoth, estudava matemática, cálculo, engenharia, construção, todo o que tinha que saber sobre números. Aí saía, ia para o templo de Maat e estudava justiça, direito, leis. Y así seguían los templos. Entonces, el que procuraba ver la verdad y el conocimiento no dejaba de estudiar. Ficaba en otro, pasaba por todos los seres, tenían una enorme información sobre el conocimiento que permite que el ser humano sobreviva en este núcleo social. No es solo una cuestión de cálculo matemático. Tem que saber cocinar, tem que saber cuidar da terra, tem que saber construir, tem que entender o que ele está construindo e onde está querendo viver, tem que entender sobre as estrelas, os astros, o clima, o organismo dele, saúde, tudo é necessário para que um ser humano seja independente. Se não é dependiente de um médico, de um abogado, de papai, mamãe, de um presidente, de um salário, dependiente da empresa, dependiente de todo mundo. Então, um sacerdote era um ser independente dentro da sociedade e ajudava as pessoas. Quando entrava por uma porta, entrava por la outra, já sabia que o problema estava associado a um Deus, a um arquétipo, e aí veían os elementos para trabalhar essas pessoas, qual era o elemento que estava falhando dentro. Isso é outra coisa, né? Después vamos a hablar. Tenemos los elementos y las 3 polaridades. Entonces podía haber un desequilibrio del elemento fuego, un desequilibrio de agua, un desequilibrio del ar, y sobre el elemento que estaba fallando se veían las polaridades y los sacerdotes ya trataban de acuerdo a ausencia del arquetipo de Dios que ese individuo tinha. Que eso es lo que estoy tentando ensinar a vocês. Yo sé que parece muy extraño para el pensamiento de un hombre de este século. Pero tenemos que ver que muchos de los problemas que tenemos es porque mataron y nos dejamos matar los deuses. Los deuses fueron enterrados y muertos en las arenas del desierto. Y yo no estoy tentando resucitar, simplemente estoy tentando mostrar que ellos están vivos en nosotros. No son solo piedras que viven no Egipto até hoje. Não são só esqueletos, os templos de deuses mortos. Eles vivem em nós. E nós não os alimentamos, por isso somos enfermos. Habita em nosso ser, em uma forma psíquica, como arquétipos de uma mente. Habitan em nosso corpo, em uma forma energética, que tem a ver com glândulas. E energias, 7 energias básicas. Sim. Então, na medida que nós vemos as cores, percebemos as cores das pessoas, vemos como a energia dessas pessoas está. E vemos os conflitos que eles têm, o Senet, que é o jogo que nós usamos para tratar, nos mostra a problemática plena do indivíduo e nós vamos tentar, com o conhecimento que temos de todos os arquétipos, dar a ajuda correta a essa pessoa, que não é uma substância química, é uma energia que muda a química desse ser.
É um conselho que tem a ver com uma realidade, o que ele precisa, e não de uma fantasia que estamos falando de necessidades sexuais ou afetivas. É muito mais. A mente é muito mais. E o que o homem deve estudar é muito, muito, muito mais do que estuda. Claro que se fosse tão inteligente não ia precisar de um partido político, de um deputado, de um senador, de um monte de gente que lhe diga como ele tem que ser. Por isso que esse conhecimento se dava dentro do Egito, se aqueles que eram iniciados, e quando terminavam a volta dos 7 templos, eram hierofantes. Vemos lo mismo na África? Sim. O pai de santo, o mãe de santo, é aquele que pode incorporar 7 entidades. Então, é um pai de santo ou uma mãe de santo. Não quero dizer que não sei que eu sou um pai de santo. Simplesmente digo que estudei, pratiquei e estou sempre tentando entrar em contato com meus arquétipos. Em todas as coisas que eu faço. Então, por hoje, vamos deixar isso por aí. Mas tem uns minutinhos a mais. Então, vamos ver se temos alguma pergunta. Vamos abrir aqui. Vou abrir os microfones. ¿Tem alguém que queira perguntar algo que podamos agregar nesta aula? Mateus? Rafael? Boa noite, mestre. Tudo bem? Tudo perfeito. Beleza, e tudo? Muito bem. Então, esses arquétipos existem dias da semana, que referência para cada um dos arquétipos, são 7 dias da semana, 7 deuses, 7 poderes, e a gente... Agora, eu não entendo muito como que a gente encontra esses arquétipos no jogo do Xênero. Sim, eles vão se mostrando, se é através da pergunta da pessoa, o posicionamento, como que a gente vai identificando esses arquétipos no jogo. Tá, a isso nós vamos chegar. Tá? Em princípio, estou tentando mostrar a vocês que quando vocês veem um jogo que parece simplesmente algumas peças dentro de um tabuleiro, em realidade o que vocês vão perceber é como essa pessoa lida com seus deuses, as carências que ele tem, as ausências que ele tem. Então, algumas peças que são extremamente importantes, a pessoa lhe dá valor, los aproxima, los escolhe. Isso é interessante, Rafa. Quando tu trabalhas com as peças del xadrez, é uma coisa mais psicológica, mais racional, mais lógica. Pero quando se trabalha com as peças dos deuses egípcios, é interessante porque a pessoa geralmente escolhe um deus que tem a ver justamente com o que ele quer saber. E isso que a pessoa não conhece é um mito, em teoria, não conhece. Então, na medida que tu empiezas a trabalhar com as peças egípcias, tu vai perceber que o que tu vai ver ali é como um mito que ele está reviviendo. O Shet lo ameaça, ou ele está ameaçando alguém, de repente Sekhmet lo ameaça e é um problema de saúde que ele não sabe como resolver. Então, a relação entre os mitos e o jogo se dá de uma forma plena. Por isso que eu recomendaria que vayam estudando os mitos egípcios. Na próxima aula, antes da aula, eu vou mandar esta semana para vocês algumas das orações que os egípcios faziam para os deuses. E eu gostaria que vocês vejam, não quer dizer que vocês têm que repetir o que os egípcios faziam. Eu, pessoalmente, passei uma etapa semi-religiosa em relação aos arquétipos egípcios, no qual eu procurava ver as ofrendas que se les davam aos deuses, como se comportava o povo em um plano religioso com esses deuses. Então, na época, eu mesmo fiz minhas ofrendas, fiz coisas para ver o que eu percebia. Em realidade,
é interessante. Não quero dizer que vocês o façam. É interessante vocês procurar dentro de vocês essas forças. Na época que eu estava fazendo isso, me lembro que foi que eu li a vida e a autobiografia de Jung, na qual ele procurou o deus Abraxas. Não sei se vocês se lembram de Santana, Abraxas, aquele long play de aquele guitarrista. Né? É interessante porque uma vez eu vi uma reportagem de Santana dizendo que quando ele tocava essas músicas, ele tomava droga, não? E disse que tomava tanta droga que chegava um momento que às vezes a guitarra parecia água, ele não sabia o que estava tocando, ele entrava num trance no qual não tinha nenhuma racionalidade e tocava, e tocava, e tocava, e tocava. E o interessante é que Jung fala de algo parecido, ele entra em um trance com Abraxas, que insisto, Abraxas é um arquétipo que faz parte dos 7 arquétipos. Eu não quero darles a vocês os nomes dos deuses e fazer uma, digamos assim, uma relação de mitologia comparada, porque não quero catalogar as coisas, quero que vocês vão descobrindo. Acho que entrar em contato com uma entidade é algo muito sério, muito difícil e até muito perigoso. Pero entrando en una relación semi-religiosa es más fácil, porque vocês pueden tener a percepción de esos deuses sin perder a conciencia de vocês, que es lo que aconteció con Jung. De repente Jung entró en el arquetipo de Abraxas y ficou 7 días fuera de la realidad en una constante recepción de mensajes, que son, las mensajes de Jung son llamados los 7 sermones a los muertos. En castellano, los 7 sermones a los muertos, que es un texto enorme que Jung escribió en trance, que ficou una semana entera en trance. Entonces no quiero que vocês entren en un trance, quiero que vocês perciban esas fuerzas. O que es más fácil? Descubrir o mestre de vocês, aquele que o conecta vocês con las entidades, aquele que establece a relación, el foco, el centro da conciencia de vocês, que les permite establecer una relación con cada una de esas entidades. Entonces van a encontrar, como yo conocí decenas de personas, que yo me conecto con una entidad egipcia llamada Amun-Ra. Bueno, sí, pero es a través del sacerdote tal. Sí, entonces aparecen siempre o faraones o sacerdotes o figuras que establecen una relación con una entidad. Eso es más fácil. No sé si te expliqué, Rafa. Sim, explicou muito bem. Gostei muito da explicação. Acho que é esse caminho. Muito bem, então. Sim. Esse mestre, né, que está aqui daí, esse mestre, na verdade, eu acho que ele já é presente na nossa vida, é só uma questão de conexão com ele, né? É abrir a porta mesmo para que ele possa se comunicar e ter mais relação conosco no nosso dia a dia, né? Sí, por eso digo que el tablero de Zenet es un vehículo para tú llegar a tu propio equilibrio y al mestre interior. Claro que es difícil decir, un mestre interior. Yo no quiero catalogar, es decir, existe un foco na tua consciência, un foco iluminado, que te permite ter un acceso mayor a otros niveles de conciencia. Con eso no quiere decir que tú vas a ser un super-hombre, pero tu mente va a empezar a percibir muchas cosas en el mismo momento. Entonces, lo interesante de eso es que de repente tú estás viendo, escuchando a un político hablar y tú ves un monte de cosas que, pero eso es contradictorio con lo que él dice, olha el gesto, olha aquello, y de repente tú ves que todo lo que él está diciendo tiene un interés particular y no tiene nada a ver con lo que él realmente siente. Es decir, empiezas a tener una visión sobre las personas diferente de aquella persona que fica pasiva, escuchando, tentando entender. Ficas muy activo frente a todo lo que está acontecendo. Tem que fazer um móvel.
como eu faço aqui, tu sabes. Então, de noite aparece um monte de ideias e de manhã eu levanto, pum, 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 está feito. Es decir, son cosas creativas que se unen en momentos que tú estás en un estado alterado de conciencia, especialmente de noite. Outro dia de manhã eu sei o que está acontecendo ou como fazer as coisas. Acho que em tudo, pode ser um móvel, uma fórmula matemática, ou, como tu vai lidar com um problema emocional, com tu trabalho. Es decir, el problema después tú te organizar para poder desenvolver aquela actividad que tu mente te va dando. Entonces, lo que tú precisas es orden, disciplina. Todo lo que el sacerdote aprendía en el templo, ¿no? Se ordenar, ser disciplinado, tener un control sobre sus emociones, pero no destruirlas. Es decir, formar una persona más sadia, más equilibrada. Otra cosa que quería comentar con ustedes, estoy escribiendo, reescribiendo algunas cosas que son importantes, que serían las técnicas de cura egipcias. Entonces voy a mandar para Amazon los capítulos que yo escribí en las ciencias sagradas. Los estoy aprofundando con más conocimiento, más combinaciones de acupuntura, técnicas de cura, cómo usar los cristales de enxofre y cómo hacer los cristales de enxofre, para que vocês possam dizer, bom, estou fazendo um cristal, agora vou aplicar e vai ver como funciona, e isso sirve para que vocês possam trabalhar e viver plenamente o processo terapêutico. Então, estou fazendo um pequeno livrinho com essas 3 técnicas. Después voy a lanzar siempre otros con capítulos más ampliados de las ciencias egipcias. Pretendo hacer eso en cortos periodos de tiempo, cada mes o cada mes y medio, lanzar ese material para que ustedes puedan tener cosas más prácticas para ir realizando y aprendiendo siempre de este mismo tema. Entonces, obrigado a todos. Otra cosa, una coisinha más, ya que estamos ahí. Queria organizar para fazer uma espécie de reunião tipo janta, assim, via internet, tá? Para bater papo. Não para ter aula, tá? Tipo tomar um café. Então, eu estou com um cafezinho, você pega outro, e vamos fazer temas variados, perguntas, desenvolver temas místicos, que saiam do contexto da ordem da classe. Extra classe. Só que tendría que ser un horario que todos posan, que sea más fácil. Es eso, sentado al lado del fuego ahí, tomar un cafecillo, una caipirinha, un quentão, como eu tomé recién con gemada, que estaba una delicia, y bater un papo entre todos, ¿no? Aparecer las imágenes de todos y tentarnos reunir ainda en la distancia, por lo menos nos encontrar a través de dúvidas, de conocimientos y de el desenvolvimiento de nuevas ideas. O que tu achas, Rafa? Eu gosto muito da ideia, acho excelente ideia e eu adoro aproveitar todos esses recursos que a tecnologia nos propicia de estarmos tão distantes e tão perto uns dos outros. Isso. É uma coisa incrível, eu acho que cada dia que passa a gente tem que desenvolver mais isso nos nossos hábitos e no nosso dia a dia. Ampliar o nosso leque de relações, de amizades, de tudo. Claro que eu queria estar junto contigo em um de teus eventos, escutando música, entendeu? Ou eu fazer uma pizza aqui e dividir com todos vocês. Pero por lo menos momentos que sejam agradáveis e que não tenham um ritual preso a um tipo de informação, sino que vocês vejam como esses arquétipos habitam em mim, habitam em vocês, e podemos desenvolver ideias de qualquer tipo de coisas, e vão ver como podemos ir constantemente evoluindo em cima de qualquer tema que esteja se tratando, na medida que uno vai liberando essa fonte de informações inesgotável que habita em nós. Bom, foi um prazer ter estado com vocês esta noite. Nos vemos na próxima segunda e vou ir tentando encontrar um dia para essas reuniões. Ou, na medida que estou afim, mando um e-mail para vocês e nos reunimos. E depois voltamos no YouTube. Um abraço a todos. Um abraço.